Para mim, o jornalismo tem que ser na rua, contato com as pessoas. Quando eu falo com você, olhando nos seus olhos, eu tenho uma informação quase que subliminar, percebeu? Eu vou tentar descobrir se você pensou duas vezes em dar resposta ou se você deu resposta de bate pronto. Isso tem um significado político na análise política, na verdade. Agora, se eu estou fazendo essa mesma pergunta pelo telefone, eu não sei qual foi a sua reação. Eu sou natural de Florianópolis, nasci na Agronômica, vivi ali até basicamente os 30 anos, jogava muito futebol, criei e presidi durante muitos anos, que me abriu muitas portas, num antigo iate clube de Florianópolis, na Agronômica também, ao lado, na frente da igreja de São Luís, depois desapareceu, o Esporte Clube Juventude. E ali também mantínhamos um grupo muito unido, de muita confraria. Depois eu fui para o Colégio Catarinense graças ao esforço da minha querida mãe, minha saudosa mãe. E o sonho de qualquer mãe de Florianópolis naquela época, eu era classe média baixa, né? E era exatamente o filho estudar no Colégio Catarinense, que era o melhor colégio dos jesuítas, até hoje está aí, era o melhor colégio da época de Santa Catarina, dos melhores do Brasil. E a minha mãe se desdobrou fazendo contatos com todas as lideranças políticas para conseguir uma bolsa de estudo, porque o pai não podia pagar o ensino no Colégio Catarinense, que era só para classe média alta e ricos. E ali no Colégio Catarinense, pela atividade do Grêmio Cultural Padre Schrader, veja bem, nós nos reunimos uma vez por semana em Grêmio Estudantil para fazer declamação de poesia, para participar de júri simulado e para montar um jornalzinho. E aí, não sei até por que motivos, desde o início lá no Colégio Catarinense, com 11 anos de idade, eu já procurei para o lado jornalístico, isto é, eu montava um jornalzinho com recorte de jornais e revistas para dar a notícia da semana para os colegas verem, colavam numa parede, na verdade, fazia uma espécie de Gillette Press. E a partir dali eu gostei da atividade e tive assim, uma série de iniciativas que acabaram me estimulando ainda mais. E depois eu terminei o Catarinense, o ginasial e o primeiro científico, fui para o clássico, porque tinha que trabalhar, né? Então, e aí também passei já a trabalhar fiz tentativas para trabalhar na comunicação e tive uma oportunidade, como eu era muito ágil na máquina de escrever, na datilografia, na época eu não tinha computador ainda, e aí por essa agilidade eu fui contratado para trabalhar como rádio escuta. Hoje não existe mais isso, há muito tempo não existe, para trabalhar como rádio escuta na Rádio Anita Garibaldi. E lá eu tive o privilégio de conviver com Salomão Ribas Júnior, Ciro Vizala, Ariel Botaro. Nós éramos da União Catarinense de Estudantes Secundários, da USES, com o regime militar de 64, isso tudo foi extinto, e aí nós ficamos meio perdidos. Então participamos dessa mais jovem equipe de esporte de Santa Catarina, que era exatamente, eu tinha 17 anos, era exatamente na Rádio Anita Garibaldi. E dali a coisa deslanchou e eu me apaixonei cada vez mais pelo jornalismo e estou até hoje nessa atividade. Porque eu sempre fui muito metido, entendeu? Muito curioso, muito agitadinho, compreendeu? Então, na Rádio Anita Garibaldi, o Salomão Ribas, meu irmão querido até hoje, presidente da Academia Catarinense de Letras, ele tem um vozeirão, ele era o narrador principal, ele era o apresentador do principal noticiário, que era às 6 horas da tarde, noticiário esportivo. E aí o Salomão teve que ir para Caçador, ele é natural do Caçador, e para servir o Exército. E aí surgiu aquela oportunidade. Então, os colegas perguntaram, quem é que vai poder cobrir essa vaga do Salomão, temporariamente, né? Foram poucos dias. E aí eu me apresentei, eles concordaram e eu gostei, muito bem. Mas eu não me limitei a fazer a apresentação. Simultaneamente, uns 15 dias depois, houve um maior campeonato de motonáutica, o Campeonato Nacional de Motonáutica aqui no Veleiros da Ilha. E eu fui lá para fazer a cobertura jornalística, era esportiva, né? Comecei na área esportiva. E lá eu fiz pela primeira vez a transmissão, na época o telefone era horrível, não era difícil a comunicação. Fiz uma transmissão sobre o resultado do campeonato de motonáutica, a transmissão ao vivo para a Rádio Anita Garibaldi. E isso despertou uma curiosidade do meu querido amigo, grande historiador, jornalista, Jalim Meirinho, que era diretor de jornalismo da Rádio Santa Catarina. Ele ofereceu o salário 2 vezes melhor para mim e para Santa Catarina. Eu fui para Santa Catarina. Na Santa Catarina, por estímulo do Jalim, de um grande repórter, foi o primeiro repórter profissional, chamado Rodolfo Sully, uma figura maravilhosa, e outros colegas, eu trabalhei com o Fernando Damiani, com o Jorge Alberto Peixoto Picolé, tantos repórteres. E lá, então, o Jalim Meirinho estimulava a reportagens externas. E eu fiz tantas reportagens externas que deram repercussão, que a Diário da Manhã, que era a principal emissora, disputava com a Rádio Guarujá de Florianópolis, que é a Rádio Diário da Manhã, em 64, 65, que a Rádio Diário da Manhã me convidou com um salário ainda melhor para ir trabalhar na equipe do Adolfo Zigelli.
que foi um dos maiores jornalistas, o primeiro jornalista profissional na plenitude da palavra, entendeu? Que atuou no Rádio Jornalismo de Santa Catarina, porque ele foi profissional excepcionalmente pioneiro no rádio, fazia radiojornalismo, fazia apresentação do programa O Correspondente Renner, que era o de maior audiência, e depois o programa Vanguarda, que era o programa de maior audiência em Santa Catarina, foi durante muitos anos. E depois trabalhou no Jornal Santa Catarina, tinha coluna, na televisão também, na TV Coligadas. Então o Ziguélio foi um professor para muita gente, inclusive para mim também, era um grande profissional. E ali também as oportunidades surgiram e foram se multiplicando. E em função disso eu acabei indo colaborar com o Jornal Estado. Eu tinha 21 anos, quando o Marcílio Medeiros e o Luiz Henrique Tancredo, colegas queridos, meus grandes amigos até hoje, sob a direção de José Matusalém Comelli, me ofereceram, veja bem, hoje eu fico pensando, eram loucos, né? Muito arriscado, me ofereceram uma coluna numa grande reforma gráfica que houve no Jornal Estado. E eu fazia companhia na página 5 do Jornal Estado com Yara Pedrosa, com Raul Caldas Filho, que já era um cronista consagrado na imprensa de Santa Catarina. E aí comecei então a escrever uma coluna intitulada Grande Florianópolis, coluna de informação geral e tal. Dali, em 1970, também ainda muito novo, como já tinha uma relativa projeção, aí eu fui convidado para ir para o início da atividade da TV Cultura de Florianópolis. Ela começou a funcionar no dia 31 de maio de 1970, e com grandes companheiros, Roberto Alves, Fernando Linhares da Silva, Augusto Cazé, figuras extraordinárias. E aí tomei o gosto também pela televisão. Depois tive uma experiência muito forte também no Correio do Povo, na década de 70. O Correio do Povo de Porto Alegre, aquele jornal tamanho estándar ainda, não o tabloide de hoje, e era o jornal de maior circulação em Santa Catarina. Ele circulava com 15 mil exemplares, desde o extremo oeste, São Miguel, até Florianópolis. Tinha uma sucursal extraordinária aqui em Florianópolis e 18 correspondentes no interior do estado. Veja que loucura, se comparar com os dias atuais, né? E aí eu tive uma experiência também muito rica ali durante 9 anos. Dali fui para o Jornal da Semana, no jornalismo gráfico, que foi a maior experiência, a mais, digamos, moderna, de melhor texto, né, que já se montou, e mais criativo que já se montou aqui em Santa Catarina. Depois comecei uma coluna diária no Jornal de Santa Catarina a partir de 1980. O Correio do Povo me destinou mais para a área política, porque eu fui designado para cobrir, primeiro, muito a atividade da Assembleia Legislativa. E eu até hoje sou confundido como funcionário da Assembleia, porque eu cubro a Assembleia há mais de 40 anos, quase 45 anos. E em segundo lugar, também o Poder Executivo, no governo do ex-governador Colombo Salles. Então aí eu tomei gosto, entendeu? E aí fiquei permanentemente na política e estou nela basicamente até hoje. Mas sempre muito preocupado e sensível à questão econômica, né? Porque o nosso estado é um estado de grande pujança econômica, empresarial, criativo e também área cultural. Eu durmo com o celular ligado, porque eu já tive a oportunidade de dar alguns furos nacionais, não é? Como, por exemplo, a dramática, a trágica morte do Beto Carreiro. Foi 2 horas da madrugada, eu estava dormindo, o telefone do celular bateu, uma fonte muito que eu guardo até hoje como única para mim, deu uma informação, eu chequei, e aí fiquei trabalhando até 5 horas da manhã na CBN Diário, para dando essa notícia sobre o surpreendente, lamentável morte do Beto Carreiro. Então o telefone está sempre ligado. Minha mulher protesta, mas eu uso porque pode surgir alguma informação preciosa, né, de urgência, que exija a intervenção do jornalista. Aí não mais no jornal, mas já na internet, na rádio, como aconteceu várias vezes já. Eu lamento quando às vezes eu ligo para um colega e diz: olha, eu tenho uma notícia importante agora, 9h30 da noite. Aí ele me deu: moça, desculpa, mas o meu expediente já acabou. Eu acho que é uma coisa assim, entende? Lamentável e impossível de acontecer. Não é possível que aconteça isso. Mas cada um tem o seu temperamento, o seu jeito de trabalhar. Quando muitas vezes eu encontro pessoas, fora aqui de Florianópolis inclusive, também em Florianópolis, mas em outros pontos de Santa Catarina, que as pessoas dizem que leram a notícia no jornal, acompanharam na televisão, quando eu trabalhava mais frequentemente na televisão, ou me acompanharam na internet, né? E destacam esta ou aquela matéria, né? Seja qualquer parte histórica ou o lançamento de um livro, né? Que é uma coisa que marca muito também. Eu vou falar, isso compensa todos os dissabores. Porque tem um grupo também de radicais aí que, quando eu publico alguma nota cujo conteúdo não concordam, eles, ao invés de contestar o conteúdo, eles querem matar o mensageiro, compreendeu? O que é uma coisa também lamentável, né? Esse ódio, esse radicalismo, esse rancor, isso não contribui nem para a convivência humana e muito menos para a democracia brasileira. E o senhor, como jornalista voltado para a política, já há algumas décadas, na época da ditadura, sofreu alguma coisa? Na época do regime militar eu tive uma dificuldade. Eu tive uma grande facilidade, um grande benefício, ou seja,
Neste período eu trabalhava, o período mais difícil, eu trabalhava no Correio do Povo. E a sede do jornal era Porto Alegre. Então não havia nenhuma interferência na sucursal de Santa Catarina. Nós tivemos liberdade plena para trabalhar em Florianópolis. Eu e todos os colegas. Estão aí vivos, Paulo Brito, o José Carlos Soares, o Silva Júnior, o Jandir já faleceu, mas e outros colegas que colaboraram nessa época. O Antônio Brito era o nosso diretor em Porto Alegre, né? O ex-governador, ex-deputado federal, ex-ministro. Em Porto Alegre havia problemas, né? Mas o Correio do Povo era um jornal quase que meio blindado, porque tinha uma tradição e os presidentes militares eram gaúchos. Mas nós aqui não tivemos problema. Eu tive problemas como presidente do Sindicato dos Jornalistas. Por quê? Porque a chapa escrita naquela época, os sindicatos eram controlados pelo Ministério do Trabalho. E a chapa inscrita para disputar a eleição era presidida pelo Osmar Antônio Schlindberg, meu querido amigo, um profissional extraordinário, um ser humano notável. E na hora para a disputa da eleição, o registro do Ministério do Trabalho, o nome dele foi vetado. E aí eu era candidato a secretário na chapa dele, acabei sendo guiado à condição de presidente. Muito novo, inexperiente, não conhecia muito a realidade política ainda, né, sobretudo o eixo Rio-São Paulo. Isso foi em 1975. E aí eu constatei o seguinte, a partir da eleição para presidente do sindicato, que os sindicatos jornalistas com posições mais vanguardeiras, mais identificados com os profissionais, tinham jornalistas na ativa, o Carlos Castelo Branco em Brasília, Audálio Dantas em São Paulo, João Borges de Souza em Porto Alegre, que era meu colega da Companhia Calda Júnior. Então, esses, entre outros, estavam na linha de frente, eram profissionais que viviam no dia a dia. Ninguém foi licenciado, ninguém foi dispensado do trabalho para ser líder sindical, compreendeu? E aqueles que não eram da ativa, que eles chamavam de pelegos, eles tinham posições muito identificadas com o regime, entendeu? Eram favoráveis à censura, essa coisa toda. E aí eu decidi me incorporar a esse grupo mais vanguardeiro, que era pelo restabelecimento da democracia, contra a censura. E assinamos aqui vários manifestos liderados por São Paulo, na época com Audálio Dantas, um grande, meu querido amigo, grande jornalista, e por essas manifestações eu fui chamado 2 vezes aqui na sede da 14ª Brigada de Infantaria, para conversar, para me dissimularem, né, para estimularem a não publicar nota, não subscrever essas manifestações contra a censura que vinham do eixo Brasília-São Paulo. Mas eu mantive, meus colegas me deram suporte naquela época, a esmagadora maioria, e nós mantivemos essa posição considerada de vanguarda naquela época aqui em Santa Catarina. E o senhor também tem participação na criação do primeiro curso de jornalismo do Estado, né? Esta foi uma obra que eu liderei com outros colegas. A comissão tinha 5 membros, eu presidi a comissão durante muito tempo, com a participação do César Valente e do Paulo Brito, porque os dois tinham feito a PUC de Porto Alegre, estavam já trabalhando em Florianópolis, mais os professores Celestino Saquete e Aurora Goulart. E por que eu batalhava pesadamente, diuturnamente pelo curso de jornalismo? Porque como presidente do sindicato, certo? Eu constatei nos congressos, me atualizei com a legislação, que Santa Catarina era o único estado da Bahia para baixo que não tinha ainda o curso de comunicação nível superior. E isso impedia os jornalistas de fazerem o curso e se registrarem como jornalistas profissionais no Ministério do Trabalho. Só podiam ser jornalistas provisionados, que era um subproduto, era uma subprofissão, compreendeu? Então, a solução é criar o curso de jornalismo. Eu era assessor de imprensa da universidade e muito amigo, professor e muito amigo do reitor Caspar Eric Stemmer, que junto com Ferreira Lima formou uma dupla, digamos assim, mais progressista, de maior visão educacional, entendeu? Os grandes construtores do ensino e da realidade catarinense hoje, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Muitos colaboraram, mas esses foram os 2 grandes líderes. Ferreira Lima na área de ciências humanas e o Caspar Stemmer na área da tecnologia. Está aí o Centro Tecnológico para provar. E o professor Stemmer resolveu pegar a causa, entendeu? Ele encampou a causa. E não fora essa decisão pessoal dele, de encampar a causa, ir para Brasília, lutar pelo curso de jornalismo, ele não teria saído. E aí ele já aproveitou e criou também o curso de arquitetura e outros cursos também na área de ciências sociais, que na época eram fundamentais aqui para a melhoria da qualidade da formação profissional. E nós tivemos, no caso específico do jornalismo, uma contribuição também decisiva do saudoso professor e antropólogo Silvio Coelho dos Santos, que era meu amigo pessoal também já naquela época, depois foi membro da Academia Catarinense de Letras, que foi o relator na comissão de ensino e pesquisa da universidade. E hoje eu vejo muito feliz, né, realizado como professor na época da universidade, que a ideia do curso espalhou para Santa Catarina. Temos hoje 17 cursos de jornalismo, comunicação, e a constatação é muito simples: a qualidade do jornalismo praticado em Santa Catarina melhorou sensivelmente a partir da década de 80 com o curso de jornalismo da Universidade Federal. Começou em 1979, a primeira turma formou-se em 83 e lá para cá só sucesso, graças a Deus.
senhor também tem uma veia literária, né? O senhor escreve muito, né? Eu digo, eu adoro escrever. Por que eu escrevo livros, Maria Helena? Por uma razão muito simples, porque eu tive, como jornalista, quer dizer, o público que me prestigia me garantiu a posição que eu tenho como jornalista, ok? Então, como jornalista, eu tive acesso a fatos, acontecimentos, eu conheci personagens, entendeu? Que os catarinenses não conheceram. Essas pessoas que me prestigiam não conheceram. Um exemplo bem típico. Eu fui convidado para fazer a cobertura da canonização de Madre Paulina no Vaticano, porque eu tinha escrito um livro na Beatificação em Florianópolis intitulado O Profeta da Esperança, registrando, deixando para a história a visita, pela primeira e única vez na história, de um Papa a Florianópolis, ok? João Paulo II, veio aqui para beatificar a Madre Paulina. E por essa razão, o jornal Notícia do Joinville me convidou para fazer a cobertura da missão que iria a Roma para a canonização de Madre Paulina. Okay? E aí o seguinte, o governador Espíridon me liderou essa missão e antes de ir para Roma, ele resolveu passar no mosteiro de Santa Catarina do Monte Sinai, exatamente em busca de uma relíquia da nossa padroeira para trazer para aqui, para aquela capelinha do Tribunal de Justiça, tá lá até hoje. E como eu ia então para a canonização, eu resolvi acompanhar a comitiva. Foi uma das visitas mais encantadoras, mais reveladoras, mais impressionantes, mais emocionantes que eu já fiz na minha vida. Entrar no mosteiro de Santa Catarina é o único mosteiro preservado da história da humanidade, compreendeu? Tem carta do Maomé dizendo aos muçulmanos, aqui não se toca. Do profeta Maomé, fundador do islamismo. Tem carta do Napoleão Bonaparte, que invadiu aquela região toda lá, inclusive o Egito, aqui não se toca, entendeu? É uma obra espetacular. Aí eu comecei a recolher material, fotografei tudo, certo? Sobre o mosteiro de Santa Catarina. E chegando em Florianópolis, de volta, guardei todo o material. O que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa na Biblioteca de Santa Catarina, fui a São Paulo nas livrarias e bibliotecas, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e livrarias, procurando livros sobre Santa Catarina de Alexandria. Não encontrei nada. Só tinha de Santa Catarina de Siena, né? E o que eu fiz? Não, então eu vou escrever um relato jornalístico sobre nossa Santa Catarina de Alexandria. E assim fiz. Então, na medida que eu fui conhecendo personagens, na verdade, históricos, lideranças e fatos históricos, né? Eu então fui destacando. São quantos livros? Até agora 48. Digo isso muito para os alunos, digo para colegas. O tempo é inexorável, sob vários aspectos. Quando você vai ficando mais velho, vai ficando mais enrugado, vai perdendo uma resistência, essa coisa toda. E o tempo revela o seguinte, se você fez no tempo, fez. Se você não fez, você não faz nunca mais. Se eu tivesse que escrever qualquer um desses 48 livros, entendeu? Sentar agora no computador, fazer a pesquisa, eu não faria o mesmo livro. Porque a memória também seria diferente, a pesquisa seria diferente. E o que representou para o senhor fazer parte da Academia Catarinense de Letras e desde quando o senhor faz? Maria Helena, essa é uma história também que me deixa emocionado pelo seguinte, eu jamais imaginei que o filho de um marceneiro e de uma dona de casa humildes da agronômica pudesse integrar a Academia Catarinense de Letras, porque são apenas 40. E a academia tem a característica de ser exatamente de gente dedicada à literatura. Eu costumo dizer que o meu texto não é um texto literário, é um texto jornalístico. Eu faço essencialmente jornalismo. Vez ou outro pode ter algum componente literário. E eu devo isso aos queridos acadêmicos, alguns já falecidos, mas especialmente ao então presidente Pascoal Apóstolo Pizzica, cuja família eu homenageei também através do Memória de Santa Catarina. Foi ele que me convidou, ele me incentivou, entendeu? E outros membros da academia também, além do voto, também me incentivaram a participar, porque eles entenderam que a imprensa deveria ter também mais um nome, já tinha o Sérgio da Costa Ramos, mais um nome a integrar a academia. Voltando ao jornalismo, o senhor passou pelo Jornal Estado, como quase todo mundo, todos os bons jornalistas. Foi uma grande aula de jornalismo, foi exatamente essa passagem pelo Jornal Estado. E depois daí, qual foi a sua trajetória a partir do final da década de 70? Do Jornal Estado, ali eu tive diversos momentos, né? O momento primeiro da coluna, que eu lhe falei, na década de 60, muito jovem ainda, muito inexperiente. E aí depois eu fui ser repórter, depois fazia uma entrevista de página inteira no Jornal Estado, entrevista semanal. E na sequência assumi a coluna, quando faleceu um querido amigo, saudoso amigo, colega meu ex-aluno na universidade, o Bento Silvério, tem uma praça aqui com o nome dele na Lagoa. Ele era colunista e assumi no lugar dele. E aí a coluna passou a ser também publicada simultaneamente no Jornal Notícia. Durante 20 anos foi a Notícia e o Jornal Estado. E nos últimos anos, na década do final do século passado e início desse século, também era reproduzido em 16 jornais do interior do Estado, através da central de comunicação da Associação dos Jornais do Interior. E era basicamente a mesma coluna. Eu tive essa experiência, como lhe falei, na década de 70 no Correio do Povo, 70 na TV Cultura, 79, 5 de novembro de 79, começou o Jornal do Almoço,
na TV Catarinense, na época, junto com a Cal Menezes, com o Fenelon, com vários colegas que estão em atividade. E eu fiquei ali até 86, depois retornei agora em 2006. Normalmente sempre com duas ou três atividades, rádio, jornal e depois quando chegou a internet, aí também uma atividade forte na internet. Eu inclusive tive um trabalho realmente exaustivo de internet, foi a primeira e grande experiência, né? Em 2011 com a greve dos professores, a primeira chamada greve legal, o fundamento legal dos professores aqui em Santa Catarina, em que o blog, eu tinha um blog hoje não tem mais, mas eu tinha um blog na RBS, e esse blog conseguiu a marca de 950 mil acessos por mês. Foi recorde absoluto de Santa Catarina, toda a história dos blogs, e não se repetirá nunca mais, porque não tem mais blog, aqui pelo menos no grupo, né, no NSC. E foi uma experiência extraordinária, primeira vez que eu usei iPad na vida, primeira vez que foram dadas notícias online, entendeu? Diretamente na internet, filmagens, entrevistas, e foi realmente uma experiência assim, completamente diferente. E fazendo assim uma revisão da sua carreira, quais as coberturas que o senhor mais destaca? Qual a cobertura que o senhor mais destaca? Olha, eu acho que no jornalismo eletrônico, sem dúvida nenhuma, foi a cadeia da solidariedade nas grandes enchentes de Santa Catarina, as maiores do século passado, aconteceram em 1983. Eu fazia um comentário no Jornal do Almoço, da TV Catarinense, na época, né? Hoje é NSC, na época era o Grupo RBS. Tinha várias emissoras no interior, tinha em Blumenau, tinha em Joinville, tinha em Chapecó. E veio aquela enchente, e o então diretor da TV Catarinense, o Estácio Ramos, da RBS Santa Catarina, ele percebeu a dimensão da tragédia e ele tirou do ar a programação da Rede Globo, decidiu. E chamou o diretor Nelson Sirotsky para vir a Santa Catarina. Nelson tinha sido, implantou e era diretor antecedeu a Estácio Ramos aqui em Florianópolis. Quando o Nelson chegou aqui, já estava tudo montado, entendeu? A programação já no ar, uma mobilização extraordinária aqui das autoridades da população aqui de Florianópolis e de vários municípios do estado. Quer dizer, a tragédia já estava descrita. E aí o Nelson simplesmente confirmou a decisão dele e aí ratificou essa decisão de tirar a novela, tirar a programação do ar. Só ficaram os jornais hoje, o Jornal Nacional, basicamente, né? E o Bom Dia Brasil, se eu não me engano. E aí nós ficamos 4 dias no ar, direto, certo? E pela primeira vez, sem aquela preocupação do padrão Globo, que era o que a RBS fazia, o padrão Globo de jornalismo. Quer dizer, tudo 3x4, entendeu? Não tinha ruído, não, nós estávamos na bancada do Jornal do Almoço e ali nós recebíamos telefonema, eu ligava na hora, no ar, entendeu? Passava gente por trás com informação nova, atualizada, fazia entrevista pelo telefone à vontade, quer dizer, nós fizemos jornalismo dinâmico e ao vivo direto, entendeu? Não nos preocupávamos com a questão estética, que é o padrão normal, né? Então, era o padrão normal. Então isso ficou 4 dias no ar, transmitindo ao vivo, com as dificuldades da época, veja bem, 83, não tem internet, não tem celular, não tem nada. O grande trunfo foi o rádio amador. Os radioamadores de Santa Catarina prestaram um serviço extraordinário nessa cobertura feita pela RBS naquela época, em 83. E salvamos vida, oferecemos possibilidade de troca de informações para as unidades militares, entendeu? Muitas unidades militares sabiam do que estava acontecendo pela transmissão da RBS. Em Blumenau, José Reinoldo, você que trabalhou em Blumenau, José Reinoldo fazia transmissão da torre da Embratel, porque a TV Coligadas estava totalmente inundada pelas águas do rio Itajaí-Açu. Isso se repetiu em vários municípios, mas a concentração maior foi realmente em Blumenau. Então a cadeia da solidariedade em matéria de prestação de serviço, isso é reconhecido pelo pessoal da Rede Globo, foi de maior amplitude, de maior significado, foi mais profunda, foi mais eficaz do que a famosa cobertura da TV Rio, do Rio de Janeiro, na enchente do Rio de Janeiro, que deu origem à Rede Globo de televisão. E na área política, algum destaque, assim, desses anos todos, que o senhor se lembra ou que marcou mais o senhor? Porque se eu revelar aqui qual foi a entrevista que mais impressionou, entendeu? Dentro da área política, já vou ficar marcado, definitivamente. Mas eu vou lhe falar, por exemplo, fora da área política, né? Eu conheci 3 personagens, tive o privilégio de conviver com eles e de desfrutar da amizade, que eram um personagem assim próximo da genialidade. Um professor Alcides Abreu, sobre o qual eu escrevi o livro junto com o desembargador Vonei Carlinhos. Uma figura extraordinária. Ele estava 100 anos na frente do seu tempo, né? Se Santa Catarina é o que é hoje, deve ser o doutor Alcides Abreu, porque ele foi o gênio que orientou, que planejou o grande governo de Celso Ramos, que foi o governo que virou a página em Santa Catarina, conquistou o Oeste, ofereceu condições de infraestrutura para o Oeste. O agronegócio, né, que hoje é um dos dínamos da nossa economia, começou exatamente no governo de Celso Ramos. O segundo foi o meu querido amigo saudoso Jair Francisco Ramos,
com o qual eu tive o privilégio de, muito novinho ainda, trabalhar na universidade, tinha apenas 20 anos, no Departamento de Cultura, e Jair era uma figura extraordinária, tinha uma cabeça também, conhecia muito bem a língua portuguesa, literatura, cultura em geral. E o terceiro é o Rodrigo de Aro, que eu considero o maior erudito da história de Santa Catarina, vivo atualmente. É uma figura excepcional. Qualquer assunto que você conversa com o Rodrigo tem um conhecimento, entendeu? É de uma erudição realmente extraordinária. E o senhor tem uma ligação forte com a religião também, né? Quando eu tinha apenas 5 anos de idade, eu sofri uma doença. Na época de doença infantil era muito comum, né? Doença pesada, e a minha mãe era devota do Senhor dos Passos. E aí pela primeira vez, eu participei da procissão carregando a cruz do Senhor dos Passos. E vestindo a túnica dos seus pais, aquela túnica roxa, lembra? Aos 11 anos se repetiu uma outra doença, e aí a minha mãe fez a nova promessa. Se eu ficasse melhor, se eu ficasse curado, eu iria com ela acompanhar a procissão do Senhor dos Pais no sábado à noite. E quando eu terminei o curso clássico, no Estudo de Educação, eu sofri uma doença terrível. Depois de 3 dias de um sofrimento pesado, que foi caracterizado até pela minha transferência do meu quarto de cama de solteiro para o cama de casal. Meu pai e minha mãe saíram da cama deles e me deixaram lá porque eu vivia permanentemente no estado fetal, tal a dor que eu sofria. E o médico não identificava a causa. Até que o Dr. Rodão Consone, já falecido, um dos melhores cirurgiões da história catarinense no século passado, identificou. E na hora que ele identificou, ele mandou internar no hospital de caridade. Eu estava com apêndice supuradíssima, alto índice de infecção. Isso em 1965. Eu tive que ser internado novamente com uma infecção gravíssima no local onde havia a cirurgia. E o Dr. Rodão Consone, depois de 2 dias, disse para minha mãe, olha aqui, o que a medicina tinha que fazer, já fez. Eu estava totalmente debilitado, tinha perdido mais de 15 quilos, entendeu? E a minha mãe ficou 2 dias rezando lá na capela do Menino Deus, pro Senhor dos Passos, e felizmente eu me recuperei numa boa. E aí, a partir dessa, eu era adulto, né, a partir dessa experiência, eu resolvi me apresentar para integrar a Irmandade do Senhor dos Passos. E a partir dali, eu passei a conhecer episódios extraordinariamente ricos de fé religiosa aqui em Florianópolis. De gente de Florianópolis e de Santa Catarina e do resto do Brasil. São depoimentos, assim, comoventes, que mostram, assim, chamam a atenção da gente para a importância da vida, compreendeu? Do relacionamento humano, do respeito, da confraternização e tal. E aí, por ser irmão, eu comecei a conhecer um pouco mais a história da Irmandade, a história riquíssima, na verdade. Poxa, não tem nenhuma instituição em Santa Catarina com essas características com mais de 250 anos, entendeu? A história da procissão. E aí fiz pesquisas, escrevi um livro a respeito do Senhor dos Passos, na verdade, intitulado O Protetor de Florianópolis. E a partir dessa dedicação eu acabei sendo convidado para integrar uma das diretorias. Fui vice-provedor e ocupei um período também o cargo de provedor interino. E isso me permitiu conhecer muito de perto, entendeu? Os clamores, as dificuldades. E quando eu estou em Florianópolis, né, e normalmente estou acompanhando sempre a procissão, que eu digo para as pessoas, quer conhecer o que é a devoção de um povo, isso vale para o catolicismo como vale para qualquer outra religião. Eu acho que a pessoa deve ter uma atividade religiosa, deve ter fé em alguma coisa, porque a fé realmente remove montanha, qualquer que seja ela. Então eu digo, olha, você quer conhecer a devoção das pessoas de todas as idades, de todas as raças, homens, mulheres, pretos, brancos, amarelos, entendeu? Vai acompanhar a procissão do Senhor dos Passos. É impressionante o que você vê nas ruas centrais da cidade, percorrendo exatamente o mesmo roteiro histórico de 200 anos atrás. Se alguém perguntar quem é Moacir Pereira, o que o senhor fala? É um cidadão apaixonado pela ilha de Santa Catarina, apaixonado por esse estado maravilhoso, único no Brasil. Não há nenhum estado tão rico em seres humanos extraordinários, certo? Tão diversificado no folclore, na economia, na gastronomia, na música, na dança. Não tem nenhum estado igual nas belezas naturais, na diversificação geográfica, não tem nenhum estado como o estado de Santa Catarina. E isto me faz me tornar um cidadão e um profissional muito empolgado. E o desejo de valorizar ainda mais esse povo maravilhoso. O que o senhor deixaria, assim, para as novas gerações de jornalistas? O que é ser um bom jornalista? Primeiro, ter vocação, gostar do que faz. Se não gostar, desiste, procura outra. Segundo, trabalho, estudo, relacionamento, confiança. Uma das coisas que eu considero fundamental no jornalismo é o absoluto sigilo da fonte. Eu não passo para absolutamente ninguém. Informação sigilosa é informação sagrada. Bota no cofre, fecha e joga a chave fora. Eu imagino que algumas fontes que me passam informações, e você imagina em que nível que elas existem também, né? Elas só passam por causa da confiança.
De repente não é nem pela qualidade eventual que eu possa ter como jornalista, é pela garantia que eles têm de que, passando a informação sigilosa para mim, ninguém vai saber. Não é só com autoridade, não é só com boas fontes, digamos assim, formais, né? Associações e tal. Muitas vezes pessoas simples te dão informações preciosas. Você entra no elevador, eu tenho o hábito de entrar no elevador e cumprimentar as pessoas. E quando as pessoas respondem com aquele entusiasmo, entendeu? Eu ganhei o dia. Então o relacionamento pessoal também é fundamental. O jornalista que se enclausura, esse aí não vai... Tem colegas que só fazem jornalismo dentro do gabinete, eu respeito. É a opção que eles tomaram. E fazem muito bem o trabalho. Mas, para mim, o jornalismo tem que ser na rua, contato com as pessoas. Porque ali você tem um depoimento de viva voz.